Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 ao versículo 19. Nós vamos ler agora. Amém? Espero que você abra sua Bíblia e acompanhe, glória a Deus, conosco essa leitura. Olha, partiu para a irmã Cláudia Rejane, está nos ouvindo lá na Paraíba. Amém. Que Deus lhe abençoe, irmã Cláudia. Em nome de Jesus. Está nos ouvindo pelo site da Rede Cristã Brasil. redecristã.fm5.com.br. A paz do Senhor para a nossa irmã Elizabeth, que já está também nos ouvindo, no caso dela, na Suíça, pelas plataformas da Evangélica. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Lucas 17, do 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fico muito fascinado quando leio esse episódio, quando leio esse trecho da Escritura. É muito familiarizado exatamente por tratar da questão da gratidão de um só homem dos 10 que foram curados, não é? E aí esse texto fica familiarizado por causa da ingratidão dos 10 e da gratidão, da ingratidão dos 9 e da gratidão de um apenas. Só o que mais me fascina nesse registro sagrado é exatamente o fato de vermos nele um apontamento para a deidade de Jesus. Quando eu me refiro à deidade de Jesus, quero deixar mais uma vez bem claro que eu me refiro ao fato de que Jesus é Deus. Isso é fundamentalmente preponderante para a fé de todo cristão. Porque quando não se admite que Jesus é Deus, o diminui a uma esfera humana, insignificante. Quando não se admite a deidade de Jesus, o reduz a um simples profeta, mesmo da estirpe
de Elias, de Jeremias, que fora a resposta que os discípulos deram a Jesus quando ele perguntou o que diziam os homens ser o Filho do Homem. Aí eu ouvi essas respostas todas, né? Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou até João Batista. E olha que João Batista, não é? Nascido de mulher, não houve homem igual a ele. Mas Jesus ainda não poderia ser reduzido a João Batista, porque era nascido de mulher. Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. E um dos trunfos do maligno, inclusive já na presente era, é negar a deidade de Jesus. Volto a dizer, quando me refiro à deidade de Jesus, estou me referindo ao fato de Jesus ser Deus. Jesus não é nenhum espírito evoluído. Amém? Jesus não é alguém que simplesmente se destacou filosófica, religiosa, social, historicamente. Não. Jesus é Deus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Deus em carne conosco. João capítulo 1, versículo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:14. E o Verbo se fez carne. Para separar bem os versículos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora preste atenção ao que diz em 2 de João, capítulo 2 de João, versículo 7. Né? Só tem 12 versículos. João, a segunda epístola de João. Versículo 7 da segunda epístola de João. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Por que Jesus Cristo veio em carne? Porque Ele é Deus. Esse tal é o enganador e o anticristo. Lembra que eu falei que já na presente era, esse é o trunfo do maligno? De gerar esse engodo às pessoas, de que Jesus Cristo não veio em carne, ou seja, que Deus não veio em carne. Porque o nome Jesus é dado à encarnação do Verbo, que significa Salvador. É Deus salvando o homem. O Cristo, que significa ungido ou enviado, é exatamente o aspecto sofredor que Deus veio em forma humana passar por nós. Por isso que Paulo, escrevendo em Atos dos Apóstolos, entenda esse versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Entenda esse versículo. Olhai por vós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem constituiu bispos? O Espírito Santo. Agora para aí e vai lá em Efésios capítulo 4. O que é que diz em Efésios 4, precisamente versículo 11? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas,
e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Aí você diz, pastor, mas não tem a palavra bispo aqui. Mas por que bispo? São pastores que pastoreiam pastores. Amém? São pastores, e aqui não tem constituído para pastores? Que normalmente esses bispos têm aqui o doutor, não é? Não é o doutor médico, não é o que faz pós-graduação, não. Eu estou com um tema de um livro para sugerir aqui a vocês, mas eu vou precisar saber se na livraria chegou. Eu vou falar desse livro aqui. Hoje não. Porque esse doutor aqui é alguém que transcende a qualquer pessoa formada em licenciatura religiosa ou em qualquer outro tipo de licenciatura. Uma pessoa que é habilitada a ensinar. Pela misericórdia de Deus, a gente tem essa formação. Porém, aí é o que eu quero dizer. O que eu ensino aqui, eu não aprendi nos 5 anos de seminário que estudei. O que eu ensino aqui, pela misericórdia de Deus, eu já disse e volto a dizer porque não é de mim. Você não vai ler em qualquer livro por aí. E como o irmão Cícero deu testemunho, se não me engano, ele usou essas palavras. A gente escuta, se não foi ele, foi outra pessoa. A gente escuta aqui no Acorda. A gente escuta porque eu recebo também. O que a gente não escuta nos púlpitos das igrejas. Porque Deus tem manifestado aqui a evidência da última expressão do versículo 11 de Efésios. Quem fez isso? O Espírito Santo. Agora observe que quando Paulo se refere aqui em Efésios, ele está dizendo que foi Jesus. Pastor, o senhor está dizendo então que Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa? É sim. Só que o Espírito Santo, a teologia, o sufixo santo, é a função do Espírito, que também tem o sufixo da sabedoria, da glória. Amém? E santo porque santifica, como Paráclito. Mas é um só Espírito. É Deus. Deus é Espírito. Em forma humana, Jesus. Fora o formato humano, Espírito, santificando todos nós. Porque a santificação é um processo preventivo e é um processo remediador. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, pela palavra, Deus opera em nós, que a gente chama de Espírito Santo, que é Deus. Porque Deus, irmãos, não é nome próprio. Deus é título de grandeza. Aí Deus opera em nós, fazendo com que nós nos abstenhamos de coisas erradas, do pecado, da corrupção, do mal. É a santificação por prevenção, que é a abstinência. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem outro processo da santificação, que é a santificação remediadora. É remediar, é consertar, é voltar, é fazer voltar atrás. Quem é que faz isso? Deus também, que é Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é o Espírito Santo? Que a gente chama de Espírito Santo, porque nos santifica, ele nos santifica, tentou nos santificar
fazendo com que nós não nos envolvêssemos em coisas que contrariam os princípios estabelecidos por Deus, que não são só princípios morais, mas exclusivamente morais. Moralmente divino, não moral na perspectiva humana. Não moral na perspectiva humana, mas moral na perspectiva divina. Aí nós não nos policiamos e aí cedemos ao erro. Aí o que acontece? Deus nos abandona? Deus não nos abandona. Louvado seja Deus. Ele não desiste de nós. Quero dizer a você que Deus não desistiu de você e nunca vai desistir. Aí ele vem e diz: meu filho, você errou. Minha filha, você errou. Meu servo, você errou. Se conserte, se ajeite, se limpe, se purifique, se retrate comigo. Aí é santificação remediadora. Aí o que é que a gente é ensinado a fazer? A gente é ensinado a se arrepender e a confessar. E aí entra agora o sangue de Jesus justificando todos nós. O sangue vertido no Calvário. O sangue que foi tipificado pelo Cordeiro Pascal, lá em Êxodo 12, e que em 1 Coríntios 5:7 diz que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado por nós. E aí, quando a gente confessa, a gente está lavando a nossa vida espiritual no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, Jesus, que João disse, tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, tipificado por aquele cordeiro que Abraão viu amarrado e o sacrificou no lugar de Isaque. Sangue de Jesus, também tipificado por aquele animal cuja pele cobriu a nudez de Adão e de Eva. A morte de Jesus foi apontada lá no Velho Testamento, basicamente por esses 3 acontecimentos. A pele do animal que cobriu a nudez de Adão e Eva, o cordeiro pascal lá de Êxodo 12, e bem antes, em Gênesis ainda, o animal que substituiu Isaque, quando Abraão já iria matar Isaque, e aí imolar Isaque. Louvado seja Deus. Mas vamos voltar aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta em Atos, capítulo 20, verso 28, e em Efésios 4. Aí, voltando aqui ao versículo 28 de Atos 20. Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ô gente, Deus dá espírito? Espírito tem sangue? Não, espírito não tem sangue. Em Lucas, capítulo, deixa eu ver aqui, 29, Jesus, deixa eu ver. Não, 29, não, 24. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Jesus disse, não. Tem um versículo aqui em Lucas, que eu até tinha esse versículo de cor sorteado, e Jesus diz assim,
Vede que o espírito não tem carne e osso. Vede que o espírito não tem carne nem osso. É Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E agora, Paulo está dizendo em Atos 20, verso 28, que Deus derramou, que Deus resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Vamos voltar para Lucas 17. Vamos voltar para Lucas 17. Observe que quando os homens leprosos, a lepra recebeu o nome bonito, hanseníase, né? É lepra. Os homens de longe, né? Quando ele entra, Jesus, passando ali pelo meio de Samaria, tal, entra numa certa aldeia, 10 homens saem encontro leprosos, quase pararam de longe e levantaram a voz, porque se não fosse Jesus, eles iam dizer leproso ou leprosos, para que as pessoas não se aproximassem. Mas como foi Jesus, aleluia, os homens tinham noção de quem Jesus era, ao ponto, inclusive, de tratá-lo de mestre. Tratá-lo de mestre. Já há um reconhecimento, já há uma veneração. Mestre, tem misericórdia de nós. Já há um reconhecimento embutido de um poder especial, de uma sublimidade, de uma excelência, de uma soberania, de uma grandeza. Tem misericórdia de nós. Louvado seja Deus. E aí Jesus disse a eles: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 14, para quem está acompanhando aí essa ministração edificante, instrutiva, esclarecedora e abençoadora. Aleluia. Enquanto os homens foram mostrar-se aos sacerdotes, eram muitos sacerdotes. Os sacerdotes viviam em função da espiritualidade de Israel. Eram nações. Na verdade, 12 nações ainda que não se destacam tanto como... Porque o que você tem no Novo Testamento, que é pós-cativeiros, né? É um Israel supostamente unificado como fora antes da rebelião de Jeroboão, que dividiu o reino em Reino Norte e Reino Sul, precisamente. Os sacerdotes viviam em função de cuidar da situação espiritual de Israel. E eles exerciam um papel mediador, que hoje não existe mais, a não ser a pessoa, não existe mais humanamente falando, só existe a pessoa de Jesus. Jesus, como Paulo disse na Epístola a Timóteo, é o único mediador entre Deus e os homens. Porque quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, e o véu do templo evidenciava o sacerdotalismo, a mediação dos pecadores para com Deus. Se bem que o sacerdote e o sumo sacerdote eram pecadores, que inclusive ofereciam sacrifícios por si mesmo também. Mas quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, acabou-se isso.
Todos têm acesso à presença de Deus. Você tem acesso direto à presença de Deus. Tenha fé na sua oração. Tenha fé na sua oração. Você tem acesso direto à presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não é a oração de fulano que é mais poderosa. É porque fulano tem mais contato com Deus. Não, acaba com isso. Não há mediador. E eu fico muito estarrecido porque há pastores, há lideranças que subjugam as pessoas, fazendo com que elas dependam de sua fé, de seus atos de oração e sacrifícios para canalizarem a bênção para as suas vidas ou para a vida de seus liderados. Ensinam a serem crentes neles e não crentes em Jesus diretamente. Aí tem uma máscara assim, estilo uma máscara romana, isso, né, irmãos? Há muitas igrejas do segmento evangélico e neopentecostal com essa maquiagem romana, em que os pastores as lideranças tornam as pessoas dependentes delas ou deles. Acabou-se, irmão, sacerdotalismo, acabou-se. Esse aspecto mediador, acabou-se isso. Os sacerdotes eram as pessoas responsáveis. Jesus mandou que os leprosos fossem aos sacerdotes, porque cabia aos sacerdotes declarar a purificação do leproso, conforme está escrito em Levítico capítulo 14, versículo 1 ao 32. O sacerdote tinha que fazer um cerimonial de constatação da cura do leproso. E uma vez constatada a cura do leproso, porque exemplo de hoje, a lepra não tem cura, e antes era pior. Hoje ainda há algum tratamento assim e tal, mas não cura, não erradica a lepra da pessoa. Só Deus. E o sacerdote, ele fazia várias coisas para atestar a cura do leproso. Se o leproso tivesse realmente ficado purificado, ele tinha sido agraciado por um ato divino. Então só quem podia operar no leproso era Deus. E quando Jesus diz, vá se mostre ao sacerdote, é o cartão de visita que Jesus está mandando lá para os sacerdotes. Vai lá, diga a eles, é essa cura aqui e a cura do outro leproso que Jesus mandou ele oferecer a oferta segundo a ordem de Moisés. Vai lá, diga ao sacerdote que Deus está entre eles. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O qual ficou realmente estupefato, ficou estarrecido, porque foram 10 os leprosos, só um que voltou para agradecer. Só um que voltou para agradecer. Só um que reconheceu a soberania. Ah, mas é assim. Jesus opera na vida de tantas pessoas e são pouquíssimas as pessoas que se apercebem do trabalhar de Deus. Você tem se apercebido do trabalhar de Deus na sua vida? Ou você só faz murmurar, só faz reclamar, só faz chiar, só faz espernear? Deus tem operado. Seja mais grato a Deus. Se aperceba. Observe o versículo 15. E um deles, vendo que estava são, se enxergue. Veja o que Deus tem operado na sua vida. Louvado seja Deus. E glorifique a Deus. E glorifique em alta voz. Dê glória a Deus. Quando você torcia ou torce por um time que o time faz gol, você não grita gol. Você não grita. Você não diz gol de fulano, gol de Beltrano, gol de ciclano, porque você não pode dizer glória a Deus. É glória a Deus. Aleluia. Adore a Jesus, dê-lhe graça. E olha que o homem era samaritano, que sofria. Eu falei no começo desse programa sobre
uma discriminação generalizada que as pessoas fazem das outras. O samaritano era, você sabe, descriminalizado pelos judeus, porque os samaritanos, eles é um povo miscigenado. Os samaritanos é a junção de gentios com judeus, na época do cativeiro sírio, né? A gente aprende isso lendo o livro de Esdras, quando Zorobabel e Jesua não permite que os samaritanos os ajude por causa dessa miscigenação. Além do conflito que havia, isso gera também depois um conflito teológico, porque os samaritanos entendem que Deus deveria ser adorado só no monte, diferentemente dos judeus que tinha o templo como referência, né, de adoração. Inclusive pauta da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que Jesus desmistifica isso e diz: olha, a hora vem a chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deixa eu abrir o parênteses e dizer que essa volta à mistificação, tanto do templo como dos montes, isso é detrimento a esse ensinamento de Jesus. Não é porque você ora dentro de um templo simples ou suntuoso que a sua oração é mais ouvida. E muito menos esse negócio de estar indo para o monte, né? Há crentes que cultivam esse negócio: eu vou para o monte, como se no monte a oração dele fosse mais eficaz, mais forte, mais poderosa. Irmão, para com isso. Onde você orar, o negócio é ter fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que de fato ele existe. Diz logo assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não já disse que a adoração é em espírito e em verdade? Aí no trabalho, aí na guarita, aí dentro do táxi, aí em cima dessa moto, aí dessa viatura, aí dentro dessa ambulância, aí dentro desse hospital, aí dentro desse presídio, onde quer que você está me ouvindo agora, Jesus está aí com você, aleluia, e a sua oração aí é tão eficaz como feita em qualquer outro lugar, se você tiver fé. Então tenha fé que Deus está lhe ouvindo daí. Tenha fé que Deus está lhe ouvindo daí. Não, mas Deus vai me ouvir mais se eu for em tal lugar. Acabe com isso. Porque Jesus desmistificou isso. Louvado seja Deus. Tenha fé no Senhor. Jesus universaliza o campo da fé, dizendo exatamente isso. Não há espaço demográfico que torne a adoração, a oração eficaz, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Crê nesta... Mas o pessoal tem preferido crer no que uma liderança chega e diz: olha, irmão, nós vamos fazer assim assado, do que acreditar no que Jesus disse. Olha, irmão, eu prefiro acreditar no que Jesus disse. Eu prefiro acreditar no que Jesus disse. Amém? Para que milagre aconteça. Glória a Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.